Olá! Será que uma igreja deveria funcionar como se fosse uma empresa? Essa é uma dúvida que, olha, gera muita confusão e até uma certa preocupação, né? Hoje a gente vai mergulhar nesse assunto para desvendar de vez por que uma igreja precisa ter um CNPJ e o que a lei brasileira realmente diz sobre isso. Pois é, essa pergunta aí está no centro de toda a discussão. A necessidade de ter um CNPJ, de seguir um monte de regras, tudo isso pode passar a impressão de que a igreja está sendo tratada como um negócio comum. Vamos investigar juntos por que essa sensação existe e qual é a verdadeira realidade jurídica por trás de tudo isso. E, vamos combinar, a preocupação é super legítima. Será que toda essa burocracia, todas essas regras, não acabam transformando uma missão que é espiritual em algo puramente comercial? Para responder isso, a gente precisa olhar o que a lei diz, com calma, passo a passo. E para esclarecer esses pontos todos, nossa análise de hoje é toda baseada no trabalho de juristas que são especialistas em direito religioso. Eles conseguem juntar a teoria com a prática do dia a dia para trazer respostas bem claras para a gente. Bom, o primeiro passo para encontrar a resposta está em entender como a nossa lei enxerga não só as pessoas, os indivíduos, mas também os grupos de pessoas que se juntam por um objetivo em comum. Esse aqui é um conceito fundamental, olha só. A lei basicamente cria uma personalidade para um grupo, permitindo que ele atue no mundo como se fosse uma entidade única. Essa identidade legal que permite que uma organização tenha seus próprios direitos e também seus deveres. E aqui está o ponto-chave que este slide mostra para gente. O nosso Código Civil, a principal lei sobre o assunto, reconhece as organizações religiosas como uma categoria única. Elas não são vistas como simples associações ou fundações, não. Elas têm um status legal próprio e específico. Então, a conclusão mais importante é essa. Do ponto de vista da lei, igreja e empresa não são de jeito nenhum a mesma coisa. Guardar essa distinção é o que vai fazer toda a diferença no nosso entendimento. Ok, agora que a gente já sabe que são categorias diferentes na lei, vamos entender o que as torna tão distintas. E a resposta para isso está no propósito, na razão de existir de cada uma. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara, né? De um lado, a empresa com seu objetivo totalmente econômico, o lucro. Do outro, a organização religiosa com o objetivo que a gente chama de transcendental, focado na propagação da fé. Ou seja, embora as duas sejam pessoas jurídicas, a razão de ser delas é praticamente oposta. Certo. Mas se uma igreja não é um negócio, por que raios ela precisa de um cadastro que todo mundo associa a empresas, o famoso CNPJ? O CNPJ, na verdade, é a ferramenta que transforma um grupo de pessoas em uma organização que funciona no mundo real. Sem ele, a igreja não consegue abrir uma conta em banco, não consegue alugar um salão, contratar um funcionário, nada disso em seu próprio nome. É o que dá à comunidade a capacidade de agir legalmente na sociedade. A gente precisa mudar a perspectiva. O CNPJ não transforma a igreja em um negócio. Pelo contrário, ele a capacita para cumprir sua missão de um jeito organizado, seguro e transparente perante a sociedade. E se o CNPJ é a ferramenta para agir, o Estatuto Social é como se fosse o manual de instruções. É o documento mais importante, que define as regras do jogo e protege a liberdade da igreja. Pensa assim, o Estatuto Social é a constituição daquela igreja. Não é uma lei que o governo impõe. É um documento que nasce das crenças e dos acordos dos próprios membros para definir como eles vão funcionar. É ali no Estatuto que os próprios membros da igreja, com base na sua fé, decidem como vão se governar. Ele é o reflexo, no papel, de todo um sistema de crenças e de organização. E o mais incrível é que a própria lei garante essa liberdade. Esse trechinho do Código Civil é uma proteção gigantesca. Ele diz com todas as letras que o Estado não pode se meter em como uma igreja se cria, se organiza e funciona por dentro. E isso tudo nos leva à conclusão mais importante de todas: o porquê de toda essa estrutura legal ser tão, mas tão essencial. Essa frase dos autores é sensacional. Resume tudo. É simples. Se uma organização não define suas próprias regras, o Estado vai lá e faz isso por ela. E aí ele vai aplicar regras gerais que muitas vezes não têm nada a ver com a missão daquela comunidade. Portanto, ter um CNPJ e um estatuto não é sobre tornar a igreja mundana. Muito pelo contrário. Um estatuto bem feito funciona como um escudo que protege a missão espiritual de interferências de fora
e garante que a igreja possa operar de acordo com as suas próprias doutrinas. No fim das contas, ter essas estruturas legais em ordem é um ato de cuidado, de zelo com a comunidade e com a missão. É garantir que o trabalho possa continuar de forma segura e protegida por muitos e muitos anos. Agora que a gente já entendeu a identidade jurídica de uma igreja, surge uma outra pergunta super comum, a da imunidade tributária. Afinal, por que as igrejas não pagam certos impostos? Esse vai ser o tema da nossa próxima análise. Espero todos aqui. Até lá!